Oi, gente, boa noite a todos que acompanham a Papão TV Play. A gente vai conversar com o presidente Maurício Ettinger, conforme como anunciamos durante a semana. E ele vai responder algumas perguntas enviadas por vocês, pelos torcedores, em todas as nossas redes sociais. A gente agradece desde já a imensa participação do público, quase 100 perguntas entre Twitter, Facebook e Instagram. E o presidente vai tirar as dúvidas agora de algumas perguntas que a gente selecionou. Presidente, boa noite. A gente começa pelo Twitter. O @Lucas Mentales pergunta: por que ao invés de trazer um monte de jogador de fora, sem vontade e sem identificação com o clube, não montar uma equipe especializada em procurar jovens talentos dos bons mesmos, não os ruindades, segundo ele, aqui pelo estado ou até mesmo na região norte? Boa noite, torcida. Antes de responder a pergunta, eu quero agradecer aí a essa torcida maravilhosa aí do Paysandu pelo apoio que vem dando e dizer que a gente está sempre aberto aqui, combinar com o pessoal aí para a gente fazer periodicamente aí lives como essa, respondendo as perguntas. E volto a dizer, Paysandu está aberto, Paysandu é de todos, não é meu, não é de ninguém, é de todos. Estamos abertos aqui para a hora que quiserem vir visitar, vir conversar, vir perguntar, e é assim que nós vamos levar essa gestão. Agora vamos respondendo a pergunta aí do Lucas. Lucas, duas partes. Primeiro, a gente tem no Paysandu, que a gente formou e chama a partir desse ano de Centro de Inteligência. São 3 analistas de desempenho que a gente contratou, que vieram de outros clubes, inclusive o Anderson, que é o principal responsável, foi analista da seleção brasileira. Quando a seleção vai jogar, chama ele para fazer análise. Então, é uma equipe especializada em procurar jogadores para cada posição. E quanto ao seu questionamento dos jogadores locais, a gente determinou, quando esse novo executivo chegou e o técnico, que a gente queria que de todo o elenco, 1/3 fosse de jogadores da nossa base ou jogadores locais. E é o que está sendo feito até hoje, ok? Tá certo, presidente. A outra pergunta é do @AntônioPinhei17. Desejo saber cadê as contratações que o senhor presidente prometeu. O Paysandu vai jogar o primeiro jogo fora de Belém e com esse time não dá. O Papão é time grande, não pode pensar pequeno. Obrigado, tenham todos um dia iluminado por Deus. E Antônio, obrigado aí pela sua pergunta. As contratações, a maioria já estão aí. A gente está treinando, está entrosando. Essa vai ser a base que a gente vai usar para o Campeonato Brasileiro, que começa em maio, você lembrou bem, contra o Tombense lá fora. A gente está fazendo contratações criteriosas, específicas e dentro do orçamento que a gente pode. Então esse é o fator fundamental. Não adianta a gente querer trazer jogadores que custam caro, que estão em times grandes, porque a gente não consegue. A gente está fazendo alguma coisa do tamanho que a gente pode, atendendo o orçamento que foi fechado junto com o Conselho. Então, lógico que vão vir reforços pontuais aí que nós estamos atrás, talvez não mais para o Campeonato Paraense, que as inscrições acabam na terça-feira, mas para o brasileiro com certeza virão, mas pontos específicos em locais, em posições específicas, ok? O @Wallace Secunha, é isso. Presidente, queria saber se procede que o contrato do Marlon é de 4 ou 5 anos e qual foi o critério para ele usar a camisa 10, pois ano passado ele jogou bem somente 2 jogos contra os piores times da Série C. Olha, o Wallace, o contrato do Marlon, se não me engano, são 3 anos e o direito de federativo e financeiro é do Paysandu, que a gente comprou do Porto. Quando ele chegou, ele jogou bem, ocupou uma posição. A numeração da camisa não quer dizer muito, porque a gente tem uma numeração fixa para cada jogador. E quando eles chegam no clube, se tiver disponível, eles ocupam e ficam geralmente toda a vida no clube com essa numeração. Mas é um jogador que promete, que tem posições boas, tem altos e baixos como todos os jogadores, mas que a gente acredita que no futuro ainda pode render lucro para o Paysandu. Lembrando que quem pagou os direitos dele para o Paysandu foi uma comissão aí de sócios que se juntaram e estão pagando aí os valores para o Porto, ok? Maria Célia Rodrigues Soares, no Twitter também. As 2 últimas administrações destruíram a estrutura que vinha sendo construída no clube, inclusive na parte jurídica. Estavam sendo cumpridos os acordos e com contratos bem feitos, estava se evitando novas ações. Que ações estão sendo tomadas para reestruturar o clube? Maria Cecília,
É Maria Célia. Desculpa, Maria Célia. Primeiro, eu não concordo muito com você com destruir a estrutura. Não está sendo nada disso. Eu acho que o Paysandu está progredindo a cada administração, tanto fisicamente como administrativamente. Talvez quem esteja fora não perceba, mas quem está aqui dentro sente muito bem isso. Eu te convido para vir conhecer aqui e para você ver o que está sendo feito aqui dentro do clube. Quanto à parte administrativa, a parte jurídica que você diz, acordos, nós estamos cumprindo à medida do possível. Não tem segredo. A gente joga transparente. Todo mês a gente está pondo o que a gente conseguiu pagar no mês e o que a gente não pagou também. É só olhar o portal da transparência que tem tudo lá. As execuções que a gente não consegue negociar, trabalhistas que a gente não consegue negociar, estão indo para a sexta vara. Nós fizemos na semana passada um acordo com a sexta vara, onde a gente está pagando 25 mil por mês espontaneamente, nós pagando, para ir abatendo essas execuções, ok? Então, as que estão indo para a execução são as que a gente não consegue fazer acordo. Infelizmente, sem bilheteria, com pouca verba, Série C, o dinheiro que entra é muito pouco e a gente não consegue pagar tudo, não consegue honrar tudo, infelizmente. Mas a gente está fazendo à medida do possível. Jonas Veiga 1. Presidente, qual o plano para o CT e para as categorias de base do Paysandu? Jonas, muito bom você fazer essa pergunta. Hoje até numa entrevista na rádio a gente anunciou. Nós ganhamos há um tempo atrás em Comodato um terreno que fica em Benfica, de uma família muito bicolor. E depois desse comodato eles já anunciaram, já falaram que o terreno vai ser nosso, vão passar a escritura. E nós temos o CT de Águas Lindas. Então a gente deve ter no futuro, espero que no futuro bem perto, 2 CTs. Um para o profissional, que fica em Águas Lindas, e outro para a base, direcionado mais para a base, que vai ficar em Benfica. Esse de Benfica talvez 2 campos, e o de Águas Lindas 4 campos. Então esse é o plano. Espero que esse ano ainda a gente tenha 1 ou 2 campos em Águas Lindas e um campo pelo menos em Benfica, ok? Caio CC Santiago. Qual o real tamanho da dívida do Paysandu, presidente? Quanto é a dívida trabalhista? O quanto que isso impacta no planejamento e nos investimentos do clube? O clube está buscando entrar em algum ato trabalhista ou programa de refinanciamento de dívidas fiscais? Como está essa questão da gestão das dívidas do clube? E Caio, você pode ver tudo isso no portal da transparência. Como eu falei agora na resposta anterior, a gente já fez um acordo para alongar essa dívida trabalhista, então está teoricamente ou mais ou menos sob controle. Estamos procurando não ter novas dívidas trabalhistas e assim a gente vai conseguir equacionar ao longo dos outros anos. Quanto às dívidas tributárias, nenhum clube no Brasil está pagando o Profut, teve até... agora foi rejeitado um veto do presidente para os clubes voltassem a pagar, então realmente ninguém sem bilheteria tem condição de honrar os compromissos e pagar o Profut. Tem alguma coisa que a gente está deixando para equalizar, esperando vir alguma coisa do governo para equalizar para frente. Maurício ANDS. Gostaria de saber por que o Paysandu não usa a numeração clássica de 1 a 11, incluindo a camisa número 7. E meu xará, Maurício, inclusive isso foi uma pergunta que o Carlos Ferreira me fez há uns 15 dias atrás, se o clube ia voltar para a numeração raiz de 1 a 11. Olha, essa numeração que fixa, o clube vem adotando acho que há uns 3, 4 anos. Vários clubes no Brasil estão fazendo isso, fica mais fácil do pessoal guardar, associar o número ao jogador, fica mais fácil com o problema de rouparia nossa. Então, por enquanto, a gente vai manter esse tipo de numeração. @machoraj. O senhor, junto com a comissão técnica e o executivo, pensam em contratar 2 meias, no lateral direito, no lateral esquerdo e mais algum atacante que saiba fazer gol? Porque não podemos contar só com o Nicolas, pois ele perde muitos gols, inclusive gols fáceis, como contra o Independente. Sem dúvida, que eu falei. A ideia é a gente ter 3 jogadores bons para cada posição. A gente está atrás de mais um zagueiro, mais um lateral direito, talvez um lateral esquerdo. A gente quer ter 3, no mínimo 3 jogadores em cada posição, sendo que um deles vem da base ou jogador local. A gente está no lugar do Nicolas aí com o Gabriel, que a gente está experimentando, que veio do Palmeiras, o Laércio, que veio do Cruzeiro também. Então a gente está tentando, vamos ver se dá certo, se não der, vão vir outros com certeza, mas a ideia é essa, ter 3 jogadores bons para cada posição. @Leandro N. Rego. Por que ainda não pagou o 13º de 2020 para os colaboradores do clube? As contas não estão de lockdown?
as contas... Bom, acho que ele quis fazer alguma analogia aqui. Não, na verdade é o seguinte, a gente não conseguiu pagar todo o 13º ainda, começamos a pagar o pessoal que ganha menos. É o que eu falei numa resposta anterior, o dinheiro é um só, não dá para a gente multiplicar, não dá para copiar dinheiro, então a gente tem que dar prioridades. Mas a prioridade do 13º para o funcionário não é uma prioridade? Lógico que é. Mas a gente prefere estar pagando o salário em dia, como nós estamos pagando hoje, e à medida que a gente vai conseguindo equacionar ou conseguir um patrocínio novo, a gente paga o salário, paga o 13º. Um exemplo disso foi a venda do Julinho, que a gente fez. A gente está arrecadando esse dinheiro das lojas, ele vai ser direcionado totalmente para o 13º. E as vendas dos camarotes também, que a gente começou a vender, mesmo sem bilheteria. A gente quer agradecer que muitos bicolores apaixonados aí pelo Paysandu já pagaram ou estão pagando seus camarotes, e esse dinheiro vai ser direcionado totalmente para o 13º. Eu acho que até junho assim a gente deve estar com o 13º quitado. @Lorichan1914. Em questão financeira, futuramente pode obter uma grande reforma na Curuzu? Se sim, quais seriam as sugestões para um novo estádio de portas abertas para a torcida? Quem foi essa? Desculpa. Foi o Lorichan1914. Lorichan, está aqui. Lorichan, olha, eu te garanto que isso está muito longe. Não está nas nossas prioridades. Prioridade está pagar salário em dia, a primeira. Segunda, pagar os compromissos trabalhistas que a gente tem, pagar o andamento do clube no dia a dia. Depois investir no CT, e tem um projeto aí lá para frente, a gente subindo para a Série B esse ano. Com certeza o ano que vem vai ser um ano mais tranquilo. Se Deus quiser, no fim do outro ano, a gente indo para a Série A, com certeza a gente vai fazer uma reforma aqui na Curuzu, mas não está na prioridade imediata. @James Maltes ou Maltês, né, como ele preferir. Como andam as obras do CT? Por que estão paradas? Qual a previsão correta para a entrega de pelo menos um campo? Vamos lá, você tem alguma pauta boa? Obrigado aí, James. A gente vinha trabalhando no CT desde o ano passado. A previsão era entregar um campo aí em fevereiro, daí veio a época de chuva. Lógico que a gente já sabia que ia ter chuva, então muito forte, a gente deu uma parada. Para não pagar hora de máquina parada, a gente permitiu que o empreiteiro tirasse as máquinas. Estamos esperando estabilizar para voltar a trabalhar. Nesse meio tempo, a gente teve uma visita da Greenleaf, que é a maior empresa do Brasil em termos de gramado, a que fez todos os gramados do Catar, do Brasil não, talvez do mundo, fez todos os gramados do Catar, fez Maracanã, tudo, está concorrendo aí para fazer o Mangueirão. Então nós fechamos um contrato com ele, porque ele veio nos visitar, indicou algumas coisas erradas no nosso projeto básico. Então nós já contratamos essa empresa para fazer o projeto definitivo, corrigindo esses erros que iam dar problema talvez lá para o futuro. Então ele está entregando essa semana, talvez segunda, no máximo segunda ou terça, um projeto definitivo, completo do CT, com drenagem, irrigação, tudo, corrigindo as falhas que tinham, falhas em termos de camada, em termos de uso de manta, e a gente está contratando ele para fazer esse primeiro campo. Então eu acho que, dando uma estabilidade, ele mesmo deu um prazo de 60 a 90 dias para estar com o campo pronto. Então acreditamos que no primeiro semestre agora a gente tem um campo, até julho no máximo, e em paralelo, como eu falei, a gente deve estar trabalhando num campo do CT. Então a ideia esse ano é ter 2 campos operacionais, um no CT e no mínimo um CT de Águas Lindas e no mínimo um CT de Benfica. O @MirandaNeto06 pergunta: por que não fazer uma camisa popular bacana para agregar a parte da torcida do Paysandu que não tem tanta condição? 250 não cabe no bolso de todo mundo, aí faria umas por 100, 150 e tentaria ganhar lucro na quantidade. Abraços. Ótima pergunta. Quem foi esse? O Levi. Aliás, Levi não, Miranda Neto. Miranda, excelente pergunta, é alguma coisa que a torcida já vem pedindo há muito tempo. A gente deve lançar no segundo semestre uma linha popular da Lobo. Eu estou pedindo e exigindo que eles façam isso. Eles já me mostraram uns bonecos, então a gente deve ter no segundo semestre uma linha popular da Lobo. Acredito que camisas a 100, 120 talvez. Não a camisa oficial de jogo, mas uma linha popular com camisas bonitas que tenho certeza que todo mundo vai se orgulhar.
E também, ao passo disso, a terceira camisa, eles estão estudando fazer uma camisa um pouco mais em conta do que é a primeira e a segunda, que infelizmente não dá para baixar o preço. Mas eles já estão estudando fazer uma camisa um pouco mais barata, ok? Só lembrando, né, presidente, em relação a essa questão da camisa, que hoje a camisa de concentração ela custa R$ 99,00, que é dessa nova coleção considerada a camisa popular, e a camisa de jogo, na verdade, não custa R$ 250, né? Custa R$ 230 e com desconto de sócio fica em torno de R$ 207,00. R$ 200,00, isso mesmo. Bom, o @CostaDaSilva07, ainda no Twitter. Presidente, há alguns anos o Paysandu foi autorizado a captar alguns milhões de reais via Lei Rouanet para a construção do museu. Por que esse assunto é proibido de se comentar? Há 3 anos ninguém, absolutamente ninguém no clube, nada comenta. Levi, né? Costa da Silva. Costa, é importante lembrar disso, esse assunto não é proibido dentro do clube. Há uns 3, 4 anos atrás a gente fez o projeto do museu, a gente conseguiu um incentivo na Lei Rouanet. Se não me engano, era um prazo de 2 anos, a gente conseguiu renovar. Não sei agora de cabeça se essa renovação já acabou, mas eu te digo que se precisar a gente consegue renovar. Mas uma coisa eu te digo, é muito difícil conseguir parceiros para esse tipo de atividade. Então, eu não tenho aqui de cabeça o valor, mas se não me engano, acho que eram 20 milhões, alguma coisa assim, ou 10 milhões para fazer esse museu. E a empresa que viesse a financiar, ia financiar com parte do imposto de renda devido. Então é alguma coisa não de nossa parte proibitiva, mas para as empresas. É muito difícil conseguir uma empresa disso. Porque a empresa tem que abrir seu imposto de renda, tem que ser fiscalizado, porque é um percentual do imposto que ela deve, que ela pode contribuir com a Lei Rouanet. Ou seja, para alguém dar 10 milhões para uma lei dessa, tem que ser uma empresa muito grande, que o imposto de renda, se não me engano é 5%, ela teria que dever uns 500 milhões de imposto, alguma coisa assim, para ela poder dar esse valor. E nenhuma empresa quer ser fiscalizada, nada disso. Então não é proibitivo o Paysandu, mas é uma dificuldade muito grande achar uma empresa disposta a entrar nessa lei de incentivo, que esteja disposta a doar. E está aberto aqui. Se alguém tiver, pode trazer, que com certeza a gente vai visitar e vai conversar. @Bruno Amorim B. Quanto custa um gramado onde a bola role na Curuzu? Nosso gramado é ruim, presidente. Olha, eu diria para você o seguinte, nosso gramado, como o Felipe falou de manhã numa rádio que eu ouvi, o Felipe é nosso vice-presidente, é o melhor gramado que tem no Pará, com toda a certeza. Os outros gramados que o Paysandu tem ido jogar no Campeonato Paraense não são bons, nem sei como são permitidos jogar, e o nosso gramado é bom. Ele foi muito sacrificado porque a gente só tem um lugar para jogar, um lugar para treinar, e é isso que nós estamos corrigindo com o CT. Além da CBF proibir, a partir do ano que vem, se não me engano, em todas as séries, que os gramados de jogos sejam usados para treinos, a gente faz muito mal para a grama. Então, treino constante, todo dia foi o que a gente sofreu ano passado. Então, para você ter ideia, aqui diariamente, semanalmente, é uma luta constante, inclusive em Belém com esse período de chuva, saber onde nós vamos treinar. Então, sai todo mundo atrás de campo, querendo alugar, pedindo emprestado para a gente ter onde treinar, para não usar a Curuzu. Então, a Curuzu está com um gramado bom? Não está longe disso. A gente já está atacando algumas pragas que esse pessoal da Greenleaf indicou para nós, estamos corrigindo algumas coisas no tratamento do gramado, mas é um gramado, para vocês terem ideia, que a gente gasta aí R$15 mil por mês de manutenção. Então, é alguma coisa que a gente trata com carinho, que vai melhorar à medida que a gente tenha os CTs, e que no futuro próximo, talvez a gente tendo disponibilidade, a gente troque grama, troque gramado, melhore drenagem, mas não é tão ruim assim o gramado. Ainda no Twitter, Bicolor 1914 quer saber qual o motivo da demora nas contratações de um lateral direito e pelo menos um zagueiro. A necessidade é urgente e está posta há bastante tempo. Olha, Bicolor 1914. Na verdade, nós estamos atrás de um goleiro, de um zagueiro. Como eu te falei, as contratações são muito criteriosas. Pelo menos eu e grande parte da torcida acredita e enxerga que as contratações esse ano foram boas, foram direcionadas e procuradas pelo executivo. O Ítalo, que veio do futebol do Nordeste, foi eleito melhor executivo, pelo Itamar e por essa equipe do Centro de Inteligência. Então, são contratações muito criteriosas.
Lógico que, como eu falei, a gente tem um fator delimitante que é o orçamento do clube. Ainda mais numa época em que está se jogando Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, onde os valores são muito maiores, além de serem mais perto dos grandes centros do Sul. Então a dificuldade é muito grande, mas a gente vem batalhando. Ainda não achamos um outro zagueiro, um outro lateral direito, mas estamos à procura. Talvez não dê tempo de vir ainda para o Campeonato Paraense. Como eu falei, as inscrições acabam terça-feira, mas com certeza para o início do Brasileiro elas vão estar aí. @egle254. Presidente, é verdade que tem 2 jogadores insatisfeitos e que pediram para não fazer mais parte do elenco? Não, isso é fake. Giovanni Salma, @Giovanni Salma. Por que as pessoas que afundaram o Paysandu, como os últimos 3 presidentes, estão lá dentro até hoje e o pior, dando as cartas? Giovanni, respeito a sua pergunta, mas não concordo que pessoas antigas estão dando as cartas. A gente, no início da gestão, fez e continua fazendo e vai fazer até a final, uma abertura do clube. O clube não é meu, não é do vice, não é de ninguém, é da torcida, é dos sócios torcedores e sócios proprietários, principalmente, que têm direito a voto. O título de sócio está à venda, quem quiser ter direito a voto ou ser votado pode ir na secretaria e comprar um título, mas o clube tem uma abertura total, não é uma abertura impedindo alguém de trabalhar, ou presidentes anteriores de entrar, não. Está aberto para todo mundo, a gente precisa de mãos para trabalhar aqui no clube. Qualquer um que queira trabalhar é bem-vindo. E ninguém dá as cartas aqui, o clube não é de ninguém. Isso aqui é uma democracia dos sócios, todas as atitudes são tomadas em conjunto, todo mundo convidado para vir participar. @JonasVeiga1. A diretoria deve ter um sistema transparente de prestação de contas para os sócios e torcedores colaboradores. Com certeza isso aumentaria e muito as contribuições. Ninguém gosta de botar parte do seu dinheiro suado num projeto que ninguém sabe se está sendo bem conduzido, ok? Na verdade foi só um comentário, não tem pergunta. Jonas, entra lá no site do Paysandu, na página da transparência, lá tem tudo que a gente gasta, tudo que entra de dinheiro no clube, o que é feito com cada centavo que entra, onde a gente gasta, o que a gente deixa de pagar porque não teve recurso, tem todas as reclamações trabalhistas, o estágio que estão, tem todos os sócios novos que entraram, o que a gente recebeu de sócio, o que recebeu de sócio proprietário, sócio bicolor, enfim. Todas as informações do clube estão lá no portal da transparência e cada mês a gente está incluindo uma informação nova, ok? Agora vamos para o Instagram, presidente, @LoganFCosta. Fomos eliminados da Copa do Brasil, perdemos o último clássico por 4-2. A sensação que fica para o torcedor é que quando o jogo exige um pouco mais, o time não corresponde. O que o senhor pode dizer para tranquilizar o torcedor bicolor para essa temporada da Série C 2021? Olha, o Logan Costa, é o seguinte, para tranquilizar, posso dizer que a gente está trabalhando muito. Talvez não tenha ninguém com mais dor de cabeça do que eu pelaquela perda que a gente teve de 1.700.000. A diretoria toda está se desdobrando para compensar esse valor que deixou de entrar. Ninguém faz um time para perder, principalmente nós que estamos aqui dentro. A gente faz um time para ser vencedor. Tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir subir. Então, não dá para tranquilizar. Futebol é isso, é briga, mas podem estar certeza de uma coisa. Nós estamos trabalhando muito e isso vai acontecer. @EduCarlos. Presidente, em questão de salários, está tudo em dia ou estão devendo? Edu, não, está tudo em dia. A gente paga, vou falar de novo aqui, mas a gente paga a carteira dos jogadores no 5º dia útil e um contrato que quem tiver de direito de imagem paga no dia 25, está tudo em dia. Segunda ou terça aqui a gente deve estar pagando direito de imagem de março. Então está tudo em dia, a menos do 13º daqueles funcionários que a gente está regularizando. O resto está em dia. @Pedro Abílio Torres. Pedro Abílio Torres. Quem está indicando os jogadores para o Paysandu? É o técnico ou são empresários? Pedro Abílio, não tem nada de empresário. Como eu expliquei, tem uma comissão com um analista de desempenho, 3 analistas que formam o centro de inteligência, mais o Ítalo, mais o técnico, todos avaliando jogadores para cada posição, estudando e contratando. @Manasses Ribeiro. Queria saber se há cláusulas no contrato do Bruno Paulista.
porque ele já está no BID e não jogou no campeonato regional. Ele é só para o brasileiro, a torcida tem que saber realmente, porque essas situações são um prato cheio para a imprensa ficar fazendo especulações. Ribeiro, o seguinte, primeiro, esse negócio de especulação aqui dentro do Paysandu, principalmente nessa administração, não faz sentido. A gente está fazendo o Paysandu totalmente aberto. O Bruno não entrou em forma física, por isso não vinha treinando, agora ele já está treinando. Se não me engano, ele deve talvez estrear no jogo de quarta-feira, mas ele estava fora de condição física e ele está vindo. Ele tem um contrato de empréstimo sem remuneração, se não me engano até julho, depois a gente começa a remunerar. Eu posso ver, mas acho que é um grupo de empresário que está financiando ele. Tenho certeza que ele vai dar muito certo aqui no Paysandu. @elperdigão. Qual o motivo da passividade do Paysandu com a Federação Paraense de Futebol? A FPF vem prejudicando o Paysandu desde a montagem da tabela do campeonato, principalmente no que tange aos mandos de campo do Paysandu, até a escalação de árbitros que visam prejudicar o Paysandu. Estamos enfraquecidos politicamente? Olha, não sei quem fez a pergunta. É o Perdigão. É o Perdigão? Não. A gente vem acompanhando a federação, nós acompanhamos a formulação da tabela, foram sorteios, a gente participou, nos sorteios das arbitragens a gente participa, então não tem nada de enfraquecido na federação. A federação está fazendo um trabalho dela, um bom trabalho, e a gente está acompanhando de perto. @arthur.nascimento.50. Como está a situação financeira para a Série C? Vai dar para contratar reforço de mais peso? Olha, hoje a gente teve uma notícia, Arthur, que talvez em maio, começo de junho, seja liberado talvez 30% do público. Até falei uma informação que eu dei na entrevista, mas que não conversei com o pessoal aqui. Lógico que a gente vai dar prioridade para assistir os jogos aos sócios bicolores, que ficaram pagando o sócio aí durante esse período de pandemia. Então vai ser a prioridade para entrar no estádio. Depois vamos ter alguns valores diferenciados para que possam assistir aqui. @Leonardo Lima 4925. Gostaria de saber se o telão de LED que sofreu danos no dia do jogo com a Tuna, no jogo que foi adiado, já foi restaurado e quando será reinstalado? Leonardo, os LEDs sofreram poucos danos, acredito que 90% a gente recuperou dos LEDs, já estamos recuperando esses outros 10% e estamos fazendo de novo a estrutura metálica que sustenta o placar. Então vai dar para aproveitar o placar, não sei, ia chutar aqui um tempo, mas talvez em 15 dias ele já esteja no lugar e funcionando de novo. Agora, presidente, a gente passa aqui para o Facebook, começando com a pergunta do Fábio Pinto Silva. Por que o Paysandu, desde que seu grupo assumiu, não consegue revelar jogadores da base? Não seria melhor investir o tempo e o dinheiro que estão colocando no lançamento de novos produtos em infraestrutura para a base? Clubes como o Paysandu têm muito mais retorno econômico, técnico e cultural investido em jovens talentos regionais. Não que o marketing não seja importante, mas a captação de recursos com a conquista de títulos, avanço em competições nacionais e a revelação de talentos deixou de ser prioridade para o seu grupo. E Fábio, como eu falei, é todo um caminho para investir na base. Primeiro o CT da base, a gente está preparando um retorno da base mais forte esse ano. E discordo de você, hoje nós temos 10 ou 11 jogadores no elenco principal que vieram da base do Paysandu. Vieram de anos anteriores e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho firme de base e vai revelar mais gente esse ano. Márcio Figueiredo, PSC. Galera, só vou fazer a pergunta porque eu gosto de ouvir as mentiras de cada ano. Vamos lá. Atual presidente do Paysandu, por que cada gestão que passa varre as mentiras das gestões anteriores para debaixo do tapete? Atraso de salário, contratações bizonhas, atrasos de pagamentos e colaboradores e por aí vai. Por que mentir para a torcida? Márcio, eu acho que você está indo meio na contramão, respeito aí a tua pergunta, mas a gente está com o portal da transparência aberto. Lá tem tudo que a gente paga mês a mês, o que está atrasado está lá, o que nós estamos devendo está lá. Então tá fácil de vocês identificar os problemas aí. Rodrigo Moura, ainda falando de futebol, quais as posições vocês ainda pretendem trazer jogadores? Não, como vocês mesmos tinham falado, a gente está atrás do zagueiro, 1 ou 2 laterais, talvez o centroavante, talvez a gente tenha algumas trocas de jogadores aí para a Série C, mas principalmente são essas posições.
João Bonfim, deixei de ser sócio CT no ano passado por não observar de maneira clara onde o valor estava sendo investido, além de não ter nenhum atrativo, seja em produtos Lobo ou em prioridade em acesso a informações do clube. O que o senhor acha de reprojetar esse programa, dando maior transparência e benefícios ao torcedor? PS, melhorem o atendimento também. Praticamente tive que implorar para virar sócio e tirar a carteirinha. E João, obrigado aí pela colocação. Para a gente colocar, nós estamos reformulando alguns planos do sócio. Estamos melhorando, identificamos esse problema do atendimento, estamos melhorando lá o atendimento do sócio, colocamos mais um gerente específico, então estamos procurando cada dia melhorar. O sócio CT tem uma transparência total, aparece no portal da transparência quanto entrou, quanto saiu, o que a gente fez com o dinheiro, então essa parte de transparência está resolvida. O atendimento estamos, e você sendo sócio do sócio CT, aqui somos sócio, assim como o sócio bicolor, você pode usufruir de uma rede de associados aí de descontos que tem, é só ir atrás e tem tudo lá no site. João Bonfim, não seria o momento de criar um departamento de análise do jogador local mais identificado e por vezes com igual ou maior capacidade técnica do que as indicações de fora, sem contar o menor custo? João, foi o que eu falei antes, tem esse centro de inteligência nosso, com esses 3 analistas, eles estudam e investigam todos os jogadores, inclusive jogadores locais do campeonato. Então, daí já estão vindo alguns frutos, algumas indicações, então está tudo andando como você mesmo falou. Marcos Vinícius, presidente Maurício Ettinger, volte com a camisa 7 para os jogos. Você acha certo o Flamengo do Zico jogar sem a 10, o Santos do Pelé jogar sem a 10, a seleção brasileira jogar sem a 10? Por favor, mude isso. Quem é o nome? É o Marcos Vinícius. Oi, Marcos. Essa posição da camisa 7 foi alguma coisa resolvida pelo Conselho e Assembleia Geral. Então, se não me engano, está até no Estatuto. Então, para que isso mude, a gente tem que fazer uma alteração via Assembleia Geral. Já tem um pessoal com essa reivindicação, já me falaram, pessoal da Assembleia, que estão estudando e vão colocar o assunto em pauta e talvez ela volte. Presidente, a última pergunta para a gente encerrar, uma pergunta bem grande, é o Alex Oliveira quem faz. Gostaria de saber do presidente se ele acha justo o formato de disputa da Série C. Haja vista que clubes grandes somam muitos pontos, mas não são promovidos. A exemplo do Santa Cruz ano passado, no qual qualquer erro de arbitragem pode ser fatal. A exemplo do jogo contra o Náutico. Aí ele pergunta se o Paysandu ganha alguma coisa. Eu acho melhor a gente fazer por parte, né? Então vamos lá, primeiro essa pergunta. E Alex, eu acho que com esse negócio do quadrangular, que começou o ano passado e vai ser esse ano também, trouxe uma equivalência boa aí para os times. Então, os melhores times da série, dividido por regional, mais talvez por função regional aí, chegam nesse quadrangular e é uma opção boa. Então, acho que o formato tá bom da Série C. O Paysandu é um dos clubes, junto com o Santa Cruz, que tem o maior número de jogadores no plantel, um total de 38, se eu não me engano. Ele acha mesmo necessário um número tão grande de jogadores? Na verdade, hoje a gente tem 32. É isso que eu ia falar. Hoje nós temos 32, mas eu acho que o nosso máximo é os 35. São 4 goleiros que a gente tem, então a gente vai ficar talvez chegar a 35 no máximo, sendo os 4 goleiros aí. Então, eu acho que é o número ideal, como eu falei, 3 jogadores por posição, sendo um da base ou jogador regional. A Curuzu tem espaço físico para uma possível ampliação das suas arquibancadas no futuro? Sim, a gente tem um projeto de unir o anel das arquibancadas, se não me engano a gente indo para uns 22 mil, 25 mil, então a gente tem condição, no momento não tem uma condição financeira, mas já tem um projeto para isso. E a última pergunta para a gente finalizar, foram várias perguntas do Alex Oliveira, como é que está sendo lidar com a pressão da torcida por resultados imediatos neste começo de trabalho? Olha, primeiro eu quero agradecer as torcidas, como a gente tem falado, nosso executivo está aberto aí a conversar com a torcida, está conversando com as torcidas, o clube é das torcidas, é para elas que a gente existe, para ela que compra nosso material, ela que fica sócio, então a gente tem muito respeito com as torcidas. É normal ter uma cobrança das torcidas, a gente entende isso e a gente acha isso muito correto. Não acho correto, como eu falei, vir jogar ovo, mas vir conversar, querer conversar com jogadores, a gente está até abrindo aos poucos, lógico que em função da pandemia a gente não pode abrir,
mas é uma reivindicação que a gente vê com muita abertura, desde que seja uma reivindicação civilizada. Pessoal, mais uma informação importante aí. A gente tem uma diretoria aí socioambiental e dentro dela tem uma diretoria de memória e cultura. Então a gente está voltando, ativando de novo isso. A gente deve fazer um trabalho legal de memória e cultura, levantando, estamos identificando troféus, levantando todo o passado do Paysandu para que fique na memória para sempre. Então é muito legal, acompanhe nas redes sociais. Mais um negócio legal que a gente está fazendo, que a gente vai lançar, é o Sócio Eterno do Futebol. É o Sócio Eterno Campeão. Então a gente vai presentear os antigos jogadores que participaram das nossas grandes vitórias com uma carteirinha ou com um título de sócio eterno do Paysandu. Muito legal isso, acompanhe nas redes sociais, tá bom?